Olá pessoal, novamente. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as rochas metamórficas. Como a gente falou anteriormente, as rochas metamórficas basicamente são rochas que mudam de forma. E como isso acontece? Acontece a partir de elevadas pressões e temperaturas. Isso geralmente acontece em encontro de placas tectônicas, mas a formação dessa rocha não se limita a esse tipo de evento para ocorrer. Ela pode ocorrer em eventos raros, como por exemplo o choque de meteoros, também no fundo de bacias sedimentares, né? Que como a gente falou anteriormente das rochas sedimentares, né? Lá no fundo dessas bacias sedimentares, onde ocorreu o acúmulo de muito sedimento, suficiente para fazer pressão e temperatura para gerar esse tipo de rocha metamórfica, pode dar origem então a essas rochas. Essas rochas, muitas delas são marcadas pela presença de ondas que são conhecidas também por xistosidade. A gente vai ver mais à frente alguns exemplos. E também aqui a gente pode ver que as rochas metamórficas, elas basicamente ocorrem da alteração de rochas pré-existentes. Podem ser elas ígneas, sedimentares ou próprias rochas metamórficas, dependendo das condições ambientais que estão ali. E como que a gente sabe que essa rocha é uma rocha metamórfica? Pela presença de minerais índices de metamorfismo. Como exemplo, a gente tem aqui a cianita, que ela é formada a partir do metamorfismo da caulinita, o esteatito, né, que é mais conhecido como pedra-sabão, que ele é originado da olivina, e também materiais orgânicos, como por exemplo o grafite e o diamante. E como eu falei anteriormente, né, a turfa, o lignito, o carvão, eles se diferem pelo grau de compactação, e se a pressão for ainda maior, né, pode ser formado grafite e até mesmo diamante. Sendo o diamante aquele que vai ter mais carbono em menor espaço. Né? Também temos a turmalina e as micas. Então, vindo aqui para a nossa caixa, o primeiro mineral índice que a gente pode citar é a cianita, né? Ela tem essa característica de ter conhecida como distênio, né? Que se ela tem uma fragilidade diferente dependendo da posição que você aplica a pressão. Você vê que ela é formada em fibras, né? Então, se você apertar ela assim, ela vai ter uma força, assim, ela vai ter outra força. Continuando, a próxima rocha que a gente tem é o talco. O talco, para você identificar, aliás, o próximo mineral que a gente tem é o talco. O talco você pode identificar ele simplesmente riscando ele com a unha, né? Porque se lembrarmos de aulas anteriores, né, para identificação de minerais, a gente vê que a dureza é uma das formas de identificação, né? E o talco, ele tá entre os minerais mais frágeis. Então, isso se aplica também ao intemperismo. Depois, a gente tem aqui amostras de grafite. Você pode ver que ele vai riscar a mão. Ele não é exatamente o mesmo que é utilizado em lápis. Esse daqui é o mineral natural. O do lápis ele é sintético, mas é um sintético imitando o natural. Depois do grafite, a gente tem outros minerais que também podem ser índices, né?
uma turmalina. E depois a gente já vai passar para as rochas. A gente tem aqui uma amostra de quinais. Se vocês lembrarem de aulas anteriores, ele vai ser muito parecido com uma rocha. Só um minuto que eu vou pegar aqui. Que é o granito, né? Então, o gneiss, ele é a rocha metamórfica do granito. Basicamente, ele vai ter a mesma constituição elementar, mas o arranjo desses minerais dentro da rocha é diferente. Enquanto no granito a gente percebe que os minerais estão numa distribuição aleatória, no gneiss já tem esse bandamento, né, conhecido como xistosidade. Além disso, a gente pode também destacar aqui, né, o arenito, que ele vai dar origem ao quartzito, se submetido às pressões ideais. E no caso aqui, o arenito que eu peguei, ele é avermelhado, né, então provavelmente ele é rico em ferro. O quartzito, ele tem vários tipos. Um deles é o ferruginoso, que ele vai ter mais essa coloração avermelhada. Esse daqui é o quartzito silicoso. Esse daqui que vocês podem ver que ele tem mais esse brilho bem conhecido das micas, né? Ele é o quartzito micáceo. E a gente tem também aqui, entre as nossas amostras, esse quartzito que ele tem essas feições diferenciadas. Corta. Aqui eu peguei uma amostra maior daquele quartzito que eu mostrei. Ele é conhecido como quartzito com dendritos. Por que isso, pessoal? Porque ele parece que tem desenhado, né, árvores aqui. E ao contrário do que muitos pensam, isso não é uma arte rupestre e nem uma espécie de desenho que alguém fez, mas sim uma formação natural. E por que é formado, né, essas arvorezinhas? Se vocês lembrarem, por exemplo, de uma infiltração na parede, vocês vão ver que quando a infiltração se espalha, é como se fossem galhos, né? E é algo semelhante que acontece nessa rocha. Quando ocorre as chuvas elas não têm a água, não é puramente H2O. Sempre tem ali outros minerais dissolvidos. Quando na chuva está ali dissolvidos minerais ricos em ferro e manganês, vai ter então a infiltração dessa água, e quando essa água secar, vai ficar somente os elementos ali na rocha. Como o quartzito ele é originado do arenito, é uma rocha extremamente porosa, então vai permitir que essa substância penetre na rocha, formando esses desenhos. Se forem adquirir no mercado esse tipo de rocha, ele vai ser bem mais caro do que os demais quartzitos. Os quartzitos, eles são rochas muito comuns em áreas de piscina, né? Justamente por eles terem essa porosidade que faz com que a água seja absorvida, e também pela sua textura, que ela não é totalmente lisa, então previne, por exemplo, a pessoa de escorregar na área.
Continuando, as rochas metamórficas, né? Temos aqui a mica xisto, que vai ter a mistura desses dois minerais presentes na rocha, fazendo com que tenha esse padrão, né, parecido com folhas, mas como é uma rocha metamórfica, ele também pode apresentar essa ondulação, né, devido às pressões. E também vale destacar, né, que as rochas metamórficas, elas são formadas sob altas pressões e temperaturas, mas essa rocha ela não chega a ficar líquida ou pastosa. Isso porque a transformação se dá no estado sólido. Quando ela chega a ficar líquida ou pastosa, ela se torna uma rocha ígnea. Em seguida, a gente vai falar um pouquinho sobre o itabirito, muito comum no quadrilátero ferrífero, né? Então, como acabei de falar, né, uma rocha rica em ferro. Então, a mineração do ferro se dá basicamente no Itabirito. Tem até uma cidade, né, que chama Itabirito, pela riqueza dessa rocha na região. Em seguida, a gente tem aqui uma amostra de mármore, né? O mármore, ele é uma rocha metamórfica do calcário. Então, pegando aqui calcário metamorfizado, vai dar origem ao mármore. Como eu falei anteriormente, né? Por ser uma rocha basicamente constituída de carbonato de cálcio, ela é bem suscetível ao intemperismo, né? Então, ela não é recomendada para áreas exteriores, onde estão suscetíveis aí a chuvas e outras coisas que podem causar a deterioração dessa rocha. Eu não sei se eu falei em aulas anteriores, né? Mas tinha uma pedraria que colocou o mármore numa pingadeira e nos locais, né, onde a chuva pingava, ficou os buraquinhos dessa chuva, da onde a chuva acabou caindo, né? Então, para provar que não é uma rocha que pode ser utilizada em áreas exteriores, sem proteção aí. Aqui temos também uma amostra de calcário metamorfizado, que ele não chegou a ser mármore, mas sofreu metamorfismo. E também uma amostra aqui de ardósia, né, muito utilizada em revestimento. E ela tem essa característica, né, de foliação. E por fim aqui o filito. Quando a gente observa, por exemplo, a ardósia, filito, mica xisto e gnáceo, o que eles têm em comum? Eles geralmente são originados ou de argilito, ou de siltito, ou de folheiro. E formar uma dessas rochas vai depender do quê? Do grau de metamorfismo dessa rocha. Então, quanto maior o grau de metamorfismo dessa rocha, se for muito elevado, vai formar gnáceo. Se for medianamente elevado, mica xisto. Se for bem baixo esse grau de metamorfismo, vai formar a ardósia. Tanto é que a gente viu aqui na amostra de ardósia, se você vê no revestimento, você vê que ela é bem frágil, né? Isso significa o quê? Que como o metamorfismo foi baixo, as ligações entre as moléculas aqui e os minerais é baixa. Então faz com que essa rocha seja mais frágil.
Por isso que às vezes o revestimento, depois de muito tempo, né, começa a sair lasquinhas, né, por conta dessa característica dessa rocha ser foliada. O filito, ele também apresenta uma foliação, mas ele já é um pouco mais metamorfizado do que a ardósia. Então ele é um pouco mais resistente. Temos rochas sedimentares, temos rochas ígneas, metamórficas. Aí a gente falou assim que uma pode formar a outra. E como que isso se dá? Aqui eu coloquei para vocês o ciclo das rochas. As rochas ígneas, como elas se transformam em rochas sedimentares? Quando elas passam pelo processo de intemperismo, sedimentação, transporte e deposição. E o contrário pode acontecer? Sim, pessoal. Então, se a gente tem uma rocha sedimentar, que ela passar por fusão, ela vai se tornar o quê? Uma rocha ígnea. E se a rocha ígnea passar por metamorfismo, ela vai se transformar numa rocha metamórfica. E uma rocha metamórfica, se passar pelos processos de formação de uma rocha sedimentar, pode voltar a ser uma rocha sedimentar. Então, tudo vai depender da rocha de origem e do processo que ela passar, para você saber qual é a rocha que vai ser formada. Então, por exemplo, a gente tem uma rocha ígnea, que é o granito, que a gente falou anteriormente. Se essa rocha ígnea passar por metamorfismo, vai formar guinais. E agora, por exemplo, se a gente tem uma rocha metamórfica, o gneiss ele pode voltar a ser o granito? Sim, desde que ele passe por fusão. E se a gente, por exemplo, estiver falando de rochas sedimentares, se a rocha sedimentar ela passar por fusão, ela vai voltar a ser ígnea. Existem muitos exemplos, mas não vou ficar me delongando nisso. Agora, pessoal, eu falei um pouquinho sobre os materiais que a gente tem aqui na caixa, né? E a gente falou de minerais índices, falamos de rochas que, por exemplo, o granito, ele pode virar gneiss. Falamos um pouquinho sobre os quartzitos. Mais uma curiosidade, como que eles foram formados em Minas Gerais? A história geológica de Minas Gerais se divide basicamente em dois períodos geológicos, que são eles o Arqueano Paleoproterozoico, que é basicamente quando os continentes estavam se formando. Nesse período, Minas Gerais era dividido em 4 blocos diferentes. Então pensem em vocês, a gente está lá nos paleocontinentes. O que a gente tem? Temos as placas tectônicas temos aquelas mais densas, né, que são basicamente constituídas de basalto e são, se elas são mais densas, elas são oceânicas, né? E temos as continentais elas são basicamente de granito. Beleza, se a gente tem blocos de granito flutuando, eventualmente eles se chocaram e formou-se Minas Gerais. Quando ocorre o choque dessas placas tectônicas, no primeiro momento aqui, essas placas tectônicas, quando elas se juntam, imaginem vocês a pressão que isso gera. É uma pressão tão grande que o granito que estava ali, nessas regiões aqui, a gente vai ter gneiss. Então, a primeira rocha metamórfica que foi formada foi ali com o choque desses blocos de Minas Gerais, que entre um e outro que formaram-se rochas metamórficas, predominantemente o gneiss. Beleza, Fernanda, mas você me falou que em Minas Gerais
o quartzito. E o quartzito, como que ele se formou? Então, a gente tem um período posterior ao Arqueano Paleoproterozoico, que é o Mesoneoproterozoico. Nesse período, o que acontece? Acontece um afastamento dessas placas. Então, o que antes era uma placa contínua, ela passa a ter vales. É como se você esticasse essas placas. Como elas se uniram, né? Na hora que você estica, imagine você esticando um chiclete. Ela fica mais fina. Só que alguns pontos, ela tem essas declividades. Nessas declividades, o que pode acontecer, se vocês lembrarem da aula de rochas sedimentares, pode acontecer o acúmulo de sedimentos. E a rocha sedimentar, ela não vai ter uma constituição constante. Ela vai variar de acordo com o sedimento que é depositado. Então, imaginem vocês que aqui foram depositados sedimentos de arenito. Se foi depositado aqui areia que formou o arenito, quando ocorre a volta dessas placas tectônicas para a posição original, onde estava aqui o vale, agora estava preenchido, certo? Houve o preenchimento desse vale. Que, como eram sedimentos arenosos, acabou formando o arenito. Quando esses vales eles se juntam novamente, vão formar o quê? As nossas cadeias de montanhas. Se vocês verem um mapa de Minas Gerais, vão verificar que nessas regiões aqui existem diversas cadeias de montanha de quartzito. O quartzito é a rocha metamórfica do arenito. Então, assim se formaram os quartzitos. Entretanto, vocês perceberam que existem diferentes quartzitos. E como isso se dá? Em aulas anteriores, a gente falou sobre minerais, aqueles que são os principais constituintes das rochas e aqueles que são acessórios. Esses minerais acessórios, que vai depender aqui do mineral que foi depositado, que vai dar essa coloração diferente, propriedades diferentes para esse arenito. Então, dependendo do material que foi depositado, é o tipo de arenito que vai ser formado. E depois o arenito ele vai ser metamorfizado e vai formar diferentes tipos de quartzito, que as rochas metamórficas elas vão guardar a semelhança com as rochas que deram origem a elas. No quadrilátero ferrífero acontece algo semelhante, é onde se forma o itabirito. Nessa região, o que acontece? Houve a deposição de sedimentos mais ricos em ferro, por isso a formação do itabirito. A formação do quartzito, ela se dá justamente quando ocorre essa junção das placas. Essa junção das placas ocorreu quando? Quando ocorreu o choque da placa do Brasil com a África. Se vocês lembrarem de aulas anteriores, a gente falou que já fomos um supercontinente, né? E nessa época se formaram os nossos quartzitos aqui no estado de Minas Gerais.